E aí, você apareceu aqui no canal novamente, né? Então, procurando sobre a WF-C5710 da Epson? Então você está no lugar certo, meu amigo. Se você então tem dúvidas sobre esse equipamento, como por exemplo, se ele vai servir para você trabalhar com sublimação ou para você colocar na sua gráfica rápida, ou até mesmo trabalhar com personalizados, vai que você também é uma diretora e você precisa colocar uma impressora legal no seu colégio que aguentem várias impressões. Será que ela dá conta? Será que o ciclo mensal dela realmente bate de uma laser, né? Será que compensa? Será que o custo dela bate uma laser? Então, todas essas perguntas eu vou responder agora nesse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like então, compartilha aí para alguém que está precisando, entendeu? E após a vinheta, você vai assistir tudo sobre a WF-5710 da Epson. Então, agora aqui, como eu disse, né, a gente vai falar sobre algumas especificações primeiro dela. Já tem muitas pessoas comentando sobre isso. Vamos falar o básico aqui, tá? Para entender depois, porque na verdade esse vídeo eu vou responder mais perguntas de muitas pessoas que fizeram já questionamentos sobre esse modelo. Eu não tinha falado no canal, então eu vou comentar. Eu estava doido para falar sobre esse equipamento e hoje eu vou ter oportunidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: essa impressora, gente, é de uma série acima da série L que a gente conhece aí, da Epson. Então essa série Workforce, ela é voltada mais para trabalho mais pesado, por isso que chama Workforce, tá? Então, o que acontece? Geralmente, a maioria dessas impressoras são feitas para grupos de trabalho, né? Para empresas que têm uma demanda mais alta e elas são mais reforçadas por isso. Beleza, então esse modelo, que vocês vão ver na tela 57, que vocês já viram no início aí, ela é praticamente irmã aí da 5790. Tá bom? Então, a diferença é muito pequena. Então, a gente está falando da 5710, mas muita coisa aqui é a mesma especificação do que eu vou falar aqui agora para 5790. Tem algumas diferençazinhas que eu vou citar que são mais relevantes, outras nem levam-se em conta. Então, primeiro, isso é uma impressora já de tinta, tá? Óbvio, né? É uma impressora já de tinta. Trabalha aí com tinta pigmentada, tá bom? Tinta pigmento. E esse sistema dela não é um sistema de book, ela não tem um book externo igual as outras. Ela tem, são bags, né? São bolsas de tinta que são encaixadas embaixo dela na gaveta de baixo. Beleza? Outra coisa, o ciclo mensal desse equipamento, vocês vão ver, é no máximo, né? Colocado pelo fabricante, no máximo até 45 mil pás. Você pergunta, nossa, Fábio, então ela aguenta imprimir 1000 pás por mês, 2000? Aguenta muito mais, né? O ciclo mensal dela é excelente, ela aguenta o tranco mesmo, tá? Então, a pessoa aí que tem um volume maior, você vai poder colocar. Então, são as especificações que eu tenho que falar. Conectividade dela, ó, ela tem, se o pessoal perguntar, ela é USB, ela tem um wireless, ela tem rede via cabo, tá certo? Funciona perfeitamente com isso aí. E tem uma conexão também que, assim, tem algumas pessoas que podem usar, que é fax. Por isso que eu disse,
ela foi feita, né, para grupo de trabalho e empresa. Tem várias pessoas, departamento, você coloca ela lá. Então é por isso que ela tem fax também. Outra coisa que eu vou citar nela que é muito interessante é o frente e verso. Só que ela faz frente e verso automático, tá bom? Nas folhas que você mandar imprimir, ela já faz automático. E ela tem também frente e verso no ADF. Ela tem ADF, né? E também faz frente e verso com ADF. Beleza? Outra coisa, as cópias que ela faz, o sistema de cópias dela, ela faz cópias, ela tem um painel, né? Tem painel também, citar o painel, esqueci de falar do painelzinho dela, tá? Tem um painel de LCD colorido e faz cópias aí de 1 até 999, praticamente 1000 cópias, né? Faz 1000 cópias direto aí se precisar. Você vê que o equipamento é robusto, tá bom? Outra situação é que você pode fazer cópia nela, né, no scanner, o scanner dela você consegue mandar direto ou para nuvem ou para pendrive, você consegue fazer isso, tá? Então estou botando as especificações mais relevantes dela e básica, beleza? Outra coisa que ela faz é a velocidade dela é boa, 24 cópias por minuto no modo normal, tá certo? Aí você vai falar assim, nossa Fábio, mas as outras impressoras tem algumas que imprimem mais rápido. Olha, não imprime, ela dá sim uma diferença enorme da série L para ela, porque esses 24 páginas por minuto é bem real, sabe? Ela consegue fazer uma velocidade extremamente rápida e ela é muito boa. Tem vídeos de outros canais que vocês vão ver, eu não estou falando, estou divulgando, mas falando assim, tem também que vocês vão ver ela imprimindo, ela é muito rápida. O objetivo desse vídeo hoje não é mostrar ela aqui fazendo as impressões, é falar sobre ela, coisas assim de dúvidas que as pessoas que perguntam, às vezes não tiveram resposta em outros locais, beleza? Outra coisa é a bandeja de papel dela. Ela suporta, a bandeja dela é uma coisa interessante, que ela tem uma bandeja embaixo, onde você pode colocar 250 folhas de uma vez só, e na bandeja de entrada em cima, que é a traseira, você pode botar até 80 folhas. Então assim, ela tem uma capacidade também enorme para folhas aí. Ela é bivolt, tá? Você pode usar ela bivolt e praticamente assim, essas são as especificações básicas dela que você tem que saber, tá? São as especificações que praticamente assim definem a impressora. É isso aí, tá? Questão do scanner, que eu não falei ainda, a questão do scanner, a digitalização dela é até letter só. Ela faz o escaneamento, você pode fazer, letter não, desculpa, até ofício. Tá bom? A 4 ofício 2 ela pega o ofício. Você pode fazer a cópia no scanner dela aí, parte de cima, você pode escanear. Tá bom? Então, e essas são as especificações dela básicas, tá faltando era só o scanner. É isso aí. Beleza? Agora eu vou falar sobre as perguntas. Então, agora aqui eu vou responder algumas perguntas, né, que estão aqui na minha colinha, que eu peguei aqui para poder saber das perguntas que o pessoal fez, e vai ser com certeza resposta para muitas dúvidas aí de outras pessoas, porque eu resolvi pegar e ver as dúvidas principais que a gente achou assim mais relevante, que o pessoal fica perguntando mais. Então a primeira pergunta é o seguinte: que tipos de tinta ela imprime? Na verdade, eu acho que a pergunta que a pessoa queria fazer é que tipo de tinta pode ser usado nela para imprimir, e depois perguntou que é o mesmo tipo de tinta usado nas impressoras menores, pode ser usado, né? Então é o seguinte, primeira pergunta é o tipo de tinta. Pô, ela vem com tinta pigmento, tá certo? Ela vem com tinta pigmento. Mas, se você, né, aí eu vou falar lá embaixo em outra pergunta que eles vão fazer, usar uma adaptação, ou se você quiser colocar o tipo de tinta, pode. Mas aí você vai ter que adaptar, tá? É o mesmo tipo das menores aí que são da linha L? Eu acho que a pessoa perguntou isso. Não. A linha L utiliza, se for as menores da linha L, por exemplo, a L3110, 3150, aquelas antigas 355, 395, aquela série ali, a não ser a 4160, 4150 para cima, 6171, etc., que tem o preto pigmentado, os outros são corantes. Então, as outras usam corante, as menores, tá? Então não é a mesma coisa, é tudo pigmento. As tintas são todas pigmentos, mas ela, por exemplo, o preto dela é igual o da 6171, o da 4160, 4150 é o mesmo tipo de preto, é pigmento, beleza? Outra pergunta aqui é o seguinte, depois que desbloqueia, né, eu acho que a pessoa perguntou assim, para usar as bolsas de tinta, pode usar, né, as bolsas de tinta originais? Bem, sim.
Depois que faz o desbloqueio, a gente já testou aqui, você vai poder usar. Tanto é que usa o mesmo sistema dos originais. Depois que você colocou, desbloqueou a impressora, na verdade, você anulou ali o reconhecimento de chip dela. Então você vai poder pegar a bolsa de tinta e colocar ali o original do mesmo jeito. Agora, se você fez isso, não tem muito porquê, né? Porque na verdade você desbloqueia ela, não é nem para recarregar, é para criar um book, fazer um sistema contínuo de tinta, né? E ela usa a bolsa, quer dizer, você vai desbloquear, creio que não vai. Nessa pergunta aqui, eu acho que você não vai querer usar a original, não vai precisar, então não precisa desbloquear se for usar a original, entendeu? Bem, ela imprime, faz fotografia 10x15, sem borda, e qual o máximo que ela imprimiria fotografia? É a outra pergunta. Bem, ela não imprime, tá certo? Sem borda. Essa impressora não foi feita para imprimir fotografia. Como eu disse antes aí, em algumas especificações, ela foi feita para imprimir, tá bom? Para trabalhar com grupos de trabalho, para fazer grupos de trabalho. Então não é para usar para fotografia. Pode imprimir fotografia? Pode. Ela tem uma qualidade para isso? Tem. Ah, Fábio, mas ela usa papel fotográfico? Usa. Mas ela não foi feita para isso. Ela foi feita para imprimir em altas demandas, tá? Em grupos de trabalho. Então não, você não vai poder imprimir assim nem sem borda, tá certo? O máximo que ela vai imprimir, como é que ele perguntou aqui, eu não vou nem, né, nesse caso de fotografia, como não tem, se você pegar uma folha A4 e imprimir, ela vai imprimir. Se você pegar um ofício comprimido, vai ser a folha que você colocar, só que ela vai ter uma bordazinha, tá certo? Então, gente, a próxima pergunta é o seguinte, ó, rendimento com uma recarga de tinta. Qual o custo médio de impressão? Beleza. Então, o que acontece? Essa impressora, quando você compra ela, quando ela vem com os bags lá, ela faz o carregamento da tinta. Então, ela não dura mesmo a coisa que depois do segundo carregamento. Então, eu estou optando aqui por calcular para você, que está do outro lado, a segunda vez. E outra, ela também usa isso variável, ou seja, ela não vai usar os 4, vai acabar todos os 4 ao mesmo tempo. Ah, eu usei, imprimi tantas cópias, vai acabar. Não, ela vai acabar ou preto primeiro, ou magenta, ou yellow, ou ciano, não importa. Mas o que acontece é uma média. Mas existe o seguinte, esses bags tem dois tipos. Tem o comum, que é esse que vem nela, na primeira vez que quando você comprou, e existe o XL, né? Esse XL, de acordo com o fabricante, e você imprimindo 5% de cobertura da página, você tem um rendimento de 10 mil páginas, cada bag. Beleza? Mas eu, como uma pessoa precavida, né, nós vamos calcular diferente. Você tem os 4 bags, eu vou calcular que ela imprime 6 mil cópias com um bag XL, que é o que tem a capacidade maior. Ele está em custo mais ou menos, aí o custo dele hoje, em média, hoje, tá? Vocês estão vendo esse vídeo, R$350. Então, se você pegar e dividir 350, tá certo? Por 6 mil, você vai ter uma faixa de quase 6 centavos de cada bag de custo. Então, se você multiplicar os 4 aí, você vai ter 24 centavos. Então, você fala assim, nossa, Fábio, mas será que ficou caro? Não. Não, custo de página. Aí eu estou calculando também, eu creio, não 5% de página. Estou pensando que você imprimiu 10% a 15%. Só que isso é chapado, gente. Agora, se você falar comigo assim, ah, Fábio, mas eu quero imprimir foto, vai cair. Porque você vai ter um gasto maior. Porém, você tem que entender que a tinta dela vem uma tinta pigmentada, é uma tinta mais cara e ela não foi feita para fazer esse tipo de impressão como se fosse gastar todas as tintas iguais. Quer dizer, se você usar só preto, isso cai também. Então, o teste que é importante, você pegar, entender quando você comprar e você começar a calcular. Inclusive nela, no próprio software, até no painel, você vai ver, começou de tal impressão, você sabe a quantidade de página que imprimiu, você pode começar a verificar o dia que você colocou o bag e quanto tempo que ele vai durar, quantas impressão vai dar a partir do momento que você usou ele. Então é melhor, dá para você calcular, fica muito mais fácil. Então, assim, o custo médio vai depender disso e vai depender do tipo de mídia que você usar. Se você usar um papel comum, que a resma dele custa aí R$21, você tem 500 folhas, que é um papel aí sulfite, vai sair tanto centavo o papel, mas o custo de impressão você tem tanto. Então não fica caro por ser uma impressora colorida, né? E até o custo fica baixo. Porém, vai depender do que você vai usar, beleza? Então essa é a resposta que eu tenho para te dar aí, para você calcular o custo dela médio de páginas impressas. Qual que é a diferença então dela para os outros modelos? A gente está falando da 5710, né? Aí eu falei com vocês no início do vídeo sobre a 5790, que é a irmãzinha dela. Eu vou falar dela e vou citar só algumas coisas dos outros modelos que é da mesma série aí,
O que acontece nessa série? Essa série, como eu disse, é para grupo de trabalho, para empresa maior, ou um escritório grande, onde você tem que administrar as impressões, ou numa grande faculdade, onde você tem que botar várias impressoras dessas e você tem que controlar. Ela tem vários recursos para controle. Então, por exemplo, se você, por exemplo, perguntar para mim assim, a 5790 tem o que demais? Ela só tem uma coisa que chama-se, é só um emulador, tá? Ela trabalha com a linguagem PCL5 e PCL6 PortScript, ela emula o PortScript. Já a 5710 não usa essa emulação. E alguns recursos de rede, e as duas, isso é uma parte que eu quero comentar, falar sobre isso, utiliza um software que a Epson disponibiliza, tem pouca gente chama EDM, né? Que é o Epson Device Admin, que é para gerenciamento de impressão. É um software de gerenciamento de impressão. Esse software é muito interessante, ele é gratuito, você tem que cadastrar na Epson, que ele gerencia o parque de impressores que você tiver aí, ou na sua gráfica, ou na sua faculdade, ou no seu escritório, ou no escritório de contabilidade grande, ou numa empresa. Olha que interessante. E ele controla tudo. Ele controla o que a impressora está imprimindo, os acessos, inclusive controla os custos. Você vai saber se está usando mais preto, se está usando mais colorido. Tem uma série de coisas que você vai para um outro vídeo. Esse software é gratuito, tem lá no site da Epson, tá? E essa impressora utiliza. Inclusive, ele serve para você controlar outras impressoras também. É mole? Então, as impressoras estiverem na rede, mas ele é controlado pela rede. Então, a 5790, a diferença dela é que ela tem uns recursos a mais para isso, voltado para isso. Tá? E um outro detalhe é a caixa de manutenção dela. Se você tiver instalado o book nela, desbloquear ela, você não vai poder usar igual a 5710. A caixa de manutenção dela, que é o item, né, de você trocar ali quando ela enche de tinta, por causa do expurgo de tinta, ela não aceita, você vai ter que ficar resetando, você tem que comprar aquele aparelhinho para resetar. Já a 5710, quando você desbloqueia, você não precisa disso. Ela funciona do mesmo jeito que você colocou ali, ela vai funcionar. Tá certo? Então, essa, por exemplo, são os detalhes. Outro detalhe dessa linha é que ela tem um modelo lá que é só preto e branco, que vem com um bolsão de tinta aí para imprimir 45 mil páginas, entendeu? Aí é só preto. Ela tem uma versão de impressora e tem uma outra versão que ela trabalha um pouco, ela tem uma resolução mais baixa, ela é também para o grupo de trabalho, mas ela faz o quê? Ela imprime, uso as bolsas iguais a essa aí, que são coloridas, e a preta é um pouco maior. Você pode comprar uma bolsa maior, que dá para uma quantidade muito maior de impressão, tá? Que é 20 mil páginas, se eu não me engano. Essas diferenças que tem na linha. Mas a linha em si, praticamente o cabeçote, tudo, e essas duas, por exemplo, são o mesmo, não tem diferença nenhuma, tá bom? Olha só, agora eu vou responder aqui essa pergunta, que é a seguinte: se dá para recarregar as bolsas de tinta, e explicar por que ela não usa cartucho. Bem, recarregar a bolsa de tinta, que eu saiba, não dá para carregar ainda não. Agora, na minha opinião, não vejo que compense muito recarregar. Dá compensa, então, se você for recarregar a bolsa de tinta, eu acho que é melhor você fazer já o desbloqueio dela e fazer o book. Essa é a minha opinião, tá? E por que ela não usa cartucho? A Epson colocou bolsa de tinta com o intuito de baratear, porque o cartucho, ele sai, pelo que eu penso, tá? Isso é uma opinião minha. Se você usar bolsa de tinta, você tem condição de aumentar. E tanto é que quando você compra ela, ela vem com menos tinta ali para fazer o seu carregamento do sistema, e depois você pode colocar aquelas bolsas maiores. Bem, eu creio, na minha concepção, tá, que a bolsa de tinta é o menos custoso para o equipamento, e sairia mais barato o nível de impressão, porque ela dá para colocar mais tinta, você vai ter uma quantidade de tinta maior ali que o cartucho. O cartucho você tem um gasto todinho no material para fazer ele, né? Você tem um plástico ali em torno e tal. Eu acho que toda a bolsa em si, quando a gente vê, para mim, eu acho que seria um material, seria uma forma de economizar um pouco, e ela tem um rendimento melhor, né? Um custo-benefício melhor em relação ao cartucho. Acho que é só por isso, tá? E também pelo seguinte, né? Você pegar um cartucho, colocar um cartucho grande, que imprime assim, que tem uma capacidade de tinta maior, você concorda que você vai ter que ter um cartuchão mesmo, igual de plotter, e ali no caso não seria legal. Talvez a bolsa, nesse caso, pelo que eu vejo, seria mais adaptável e seria melhor. Essa é a minha opinião, tá beleza? Então é por isso. Mas se você for fazer, né, carregamento, melhor você fazer o desbloqueio, tá certo? A outra pergunta é o seguinte: tem algum modelo nessa linha que é A3? Não, nessa linha o Workforce não é A3, esses modelos, tá? WF é 5710, 5790, 5290, essas impressoras não tem. A linha que tem já veio, a L, já está saindo 14150, L15150 e L15160, que são A3, que é para outro vídeo aí,
mas essas fazem A3 e trabalham com cabeçote Precision Core. Tem umas diferenças entre elas, com certeza eu devo fazer um vídeo falando sobre essa, que é interessante, é lançamento. A primeira agora que eles lançaram, a 14150, já está no mercado, agora as outras foi agora, deve ter poucos dias aí, se tiver um mês ou mais só, tá bom? Então, agora essa pergunta aqui é uma pergunta interessante que eu vou esclarecer muitas dúvidas aí de quem está do outro lado. Qual o custo da instalação do Booking? Tem algum modelo com Booking de fábrica? Então eu vou responder de trás para frente. Primeiro, tem algum modelo com Booking de fábrica? Não. Dessa linha da WF4710, da 5710, 5790, não, tá? E geralmente nessa linha Workforce eles têm bag. O que é um bag? Bag, na verdade, gente, eu só estou respondendo de trás para frente a pergunta. Bag é quase que um book, porque você tem bolsas de tinta em vez de ser o tanque. Então, teoricamente é um book, tá? Só que você não vê ele externamente, você vê ele interno. Ele fica guardadinho ali. Ponto, tá? Agora, quanto ao custo de instalação de um book? Bem, isso vai depender da sua região, do estado que você está, né? Do que você vai fazer. Se você instalar ele, por exemplo, vamos fazer que você vai montar um book, vai desbloquear ela e você quer colocar tinta corante. Ela vai ter um preço que a tinta corante é mais barata. Se for tinta pigmento, fica um pouquinho mais caro. E se for tinta sublimática, mais caro um pouquinho devido à tinta. Mas o custo de desbloqueio, o custo da mão de obra, varia pouca coisa em relação a isso. Mas em faixa de R$ 1.200, R$ 1.500, mais ou menos. É o que eu vejo aqui. Esse é o custo que tem. E ela, se desbloqueando, tem as vantagens de você poder ter um custo mais reduzido ainda do que eu falei já na outra pergunta acima, né, que é uma pergunta que foi a quarta pergunta lá em cima, e você conseguir trabalhar com ela de uma forma mais livre em relação ao equipamento. Porém, lógico, eu já citei sobre isso também, você vai ter que escolher se você for trabalhar com sublimação, né, ou se vai trabalhar com outras coisas, como por exemplo, uma gráfica, ou se você vai colocar na papelaria, você pode escolher trabalhar com ela mesmo no original ou colocar um book, vai depender do seu serviço aí, do seu trabalho, dos seus custos, ok? Só queria lembrar um detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte: você tem que se atentar para garantir. Quando você faz essa adaptação do book, você tem que entender que você tem que arcar com a responsabilidade que você não vai ter mais garantia. A partir do momento que você adaptou ela, você colocou o sistema, você vai ganhar em rendimento, vai ganhar no custo talvez da página, mas você vai ter que entender que você perdeu a garantia. Então, se der um problema, você sabe muito bem que você vai ter que arcar com esse custo. Entende? Então, você tem que estar bem ciente quando faz isso que você perde totalmente a garantia dela. Tá bom? Ponto. Vamos para outra pergunta. Dá muita manutenção? Não, gente, manutenção dela é normal, manutenção prática mesmo que tem de desgaste de peça, desgaste de tracionador, manutenção que você tem que fazer dos rolos, tá? Das coisas normais que tem na impressora. E ela agora, é lógico, ela aguenta muito mais do que uma impressora aí, comum aí, dessas comuns, muito mais, entendeu? Ela vai aguentar. Então você não vai ter uma manutenção. Se você, dependendo do tipo, né, da quantidade que você vai imprimir, você vai ter bem menos manutenção. Agora, se você pegar ela e falar assim, não, a impressora foi feita para imprimir 4.000 cópias e 500 mensais, que é o recomendado, e até no máximo 45.000, mas se você imprimir 45.000 num dia, você vai ter problema, é lógico, você vai ter mais rápido aí, você vai desgastar. Isso é o mesmo que você pegar um cara, por exemplo, que, vamos botar aí, um taxista, né? Você pega um taxista e aí você vai querer que o carro dele, que ele anda todo dia, milhares de quilômetros aí, vão ter a mesma durabilidade que um cara comum que para o carro na garagem, só vai de serviço para casa, da casa para o serviço? Não vai. Então é a mesma coisa, beleza? A pergunta que vem assim, que todo mundo pergunta, é negócio de marca de rolete. E aqui eles perguntaram também se essa impressora deixa muita marca de rolete. Gente, olha só. Vou até deixar aqui, botei a caneta, vocês não importam, porque eu fico indignado quando o cara me pergunta isso. Sabe por quê? Marca de rolete, gente, deixa em todo equipamento de qualquer marca, grava isso, por favor. Tem marcas de rolete, vai dar. Quando agarra o papelzinho lá e que o cabeçote passa sem o papel, porque o sensor verificou que tinha papel, mas não tem, porque não desceu, gente, vai jogar tinta ali em cima de um plástico e vai pegar nos rolos, ou você, vamos supor, caiu tinta ali, aconteceu algum problema, algum desastre, vai marcar porque suja. Então, com o tempo, qualquer impressora já de tinta pode dar marca de rolete. E marca nas guias de papel. Por que eu estou falando isso de uma forma assim enfática, meio dura? Gente, vocês têm que entender que você tem que limpar de vez em quando. Se você usa para serviço, não tem como não, é manutenção.
Isso é igual se eu usar o carro e não lavar ele. Não tem como não, entendeu? Vai marcar. Então tem muita gente aí, minha impressora tá dando marca de rolete. Gente, você tem que limpar, filho. Se você não dá para você limpar, você tem que levar para um técnico. O trem não trabalha eternamente sem você fazer manutenção. Isso o pessoal não entende. Pega um equipamento para trabalho. Se você quer para trabalho, você tem que entender isso. Você tem que incluir os custos. Então, por isso, por que eu estou falando? Porque todo mundo às vezes me pergunta, gente, nós já respondendo aqui centenas de perguntas sobre isso, sobre guias de papel, tá marcando, tudo bem. A impressora marca às vezes, tem algumas que marcam mais, ou também tem como eliminar, eu tenho que fazer, eu estou devendo até um vídeo desse, mas não é fácil, porque eu faço de um vídeo de uma, tem outra também que vai marcar de outro jeito, às vezes eu tenho que adaptar o vídeo para outra. Então isso é difícil, porque o fabricante faz ela para uma afinidade, um tipo de serviço, vamos dizer assim, de trabalho. Aí o cara usa para outra, pô. Então é difícil, você está entendendo? Quem está do outro lado entenda isso. Então, como que você limpa? Essa impressora ainda tem uma vantagem, tem outros modelos aí, até de outros fabricantes, faz a mesma coisa, inclusive da Epson também faz, mas essa, no software dela, tem lá uma opção no software de manutenção que você pode limpar para limpar os roletes. Você bota a folha, ela passa, fica voltando a folha assim, ó. Então a folha vai sujando, acabou, ela joga a folha para fora. Você viu que ainda está ruim? Você bota outra folha e pede ela para fazer a limpeza dos roletes. Ela limpa automático, não precisa você ir lá e fazer. Mas se não tiver isso, filho, tem que pedir alguém. Mas ela faz isso, por quê? Igual eu falei, ela foi destinada para produtividade, então precisa de soluções para a pessoa não ficar presa. Você imagina uma empresa grande, o cara está imprimindo, começou a marcar, não tem opção. Nela mesmo tem, mas o cara às vezes não lê o manual, não estuda, não sabe as funções da impressora, compra ela sem saber, não tem como. Entendeu? Não tem como. Aí dá esse tipo de problema. Então a marca de rolete nela vai existir? Vai. Ou você faz a manutenção dela que tem no software. Ela tem uma para limpar, então ela tem essa facilidade. Mas lembrem, marca de rolete dá em todo equipamento. Beleza? A próxima pergunta, que tipo de papel ela aceita? Gente, papel que ela aceita é os mesmos dos outros modelos da Epson. Sem tirar nem pôr. Por que eu estou falando isso? Ela vai aceitar os outros modelos, é papel mesmo comum, papel fotográfico. Inclusive ela tem uma vantagem, ela vai puxar até 200 e poucas gramas, ela tem um fotoracionador bem mais forte e com essa bandeja de cima, entenda o seguinte, os papéis mais grossos são para ser usados na bandeja superior e não na bandeja que dá a volta embaixo. Embaixo é para colocar papel comum, mais fino, até 105 gramas é tranquilo. Acima disso ela pode até puxar, mas não é para botar em cima. Então você vai colocar na bandeja de 80 folhas, que dá suficiente para quem for trabalhar com algum papel mais grosso, um papel fotográfico, alguma coisa assim. Mas ela puxa, por exemplo, cartolina mais grossa, papel fotográfico, papel cartão, craft, vai puxar, tranquilo, sem problema algum, tá bom? Outro detalhe é o seguinte, ela faz impressão direto do pendrive, que eu queria comentar. Então você pode colocar um pendrive nela com a sua arte aí, por exemplo, JPEG ou PDF, ela imprime direto do pendrive. Como também você pode colocar o arquivo no pendrive, jogar nela e jogar até para um arquivo dentro da rede. Uma rede, por exemplo, tem um computador para compartilhar, ela tem essa possibilidade. Então você usa e você consegue fazer isso. Tá? Chegou uma pessoa, às vezes você está na papelaria, você pode usar para isso, tá bom? Agora, a última pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar, né? Para que ramo que ela pode ser usada, né? E se ela pode ser usada para personalizado, se ela pode ser usada para sublimação, se ela pode ser usada aí para outras áreas aí, como gráfica rápida, etc. Então, assim, eu já falei durante o vídeo, já deu para perceber. Ela é uma impressora que dá sim para usar para sublimação, dá para você usar com personalizado, dá para você usar com gráfica rápida e dá para você usar na sua empresa porque ela foi feita para isso. Então, teoricamente, se eu for falar para você aqui o que ela foi feita, né? A empresa fez para quê? Para usar em grupos de trabalho, para substituir as laser, né? Para você ter um custo menor, tanto na energia, no gasto energético, como também no custo de impressão. Então, realmente, ela vai imprimir num custo mais baixo com a laser. Isso eu estou dizendo o seguinte, olha bem o que eu vou falar para vocês. Se você pegar uma laser hoje, na mesma categoria dela, na mesma quantidade, no ciclo de trabalho, com tônia, né, que imprime X páginas, e ela com bag também, e você for comprar tudo original, você vai ver no final das contas que ela vai ser mais econômica, o custo-benefício vai ser melhor, certo? E ela tem uma coisa ainda interessante, que ela é colorida, se você pegar uma laser colorida no mesmo patamar, aí o negócio fica muito diferente, o custo é bem mais alto, tanto de energia como de impressão,
tá? O da laser é mais alto. Não que a laser então não compensa, tem outras questões. Hoje a gente está falando dessa impressora, que é uma impressora tanque, não é tanque, né? De bag, de tinta, que você pode instalar o tanque, igual eu falei. Então é o seguinte, se você, por exemplo, tem uma escola que precisa de imprimir muita coisa, que você quer colocar um grupo de trabalho, quer colocar na rede, vai te servir perfeitamente, uma excelente impressora para você fazer isso. Você fazer ali os trabalhos para os alunos. Se você é uma professora e tem condição de manter uma impressora dessa em casa, ou ter uma escolinha pequena para criança, vai servir também. Se você tem um escritório de contabilidade, cara, imagina, você está precisando trocar com uma impressora de alto rendimento, que supra aí 2, 3 impressoras super pequenininha, inclusive dessas tanques de tinta da série L, essa aí supre. Se você tiver 2 ou 3, vamos botar a antiga L355, ela vai cobrir as 3 ou mais um pouco. Porque você vai colocar ela na rede, ela vai atender todo mundo, com certeza, entendeu? Se você, por exemplo, tem uma gráfica rápida, aí você vai ter que adaptar, né, para ficar um custo mais baixo, mas vai servir. Você vai poder colocar, inclusive tem vídeos na internet para vocês procurar falando sobre isso. Ela é excelente para isso. Você pode adaptá-la com tinta corante e trabalhar com ela para fazer lá os seus adesivos, fazer suas impressões de papel fotográfico, etc. Se você também não quiser usar tinta corante, você pode usar tinta pigmento. E para quem usa sublimação, você adaptou, fez a adaptação para ficar mais em conta, você coloca a tinta sublimática no lugar da tinta dela que vem de fábrica, que é pigmentada. Então, nessas áreas, essa impressora é muito versátil. A impressora foi uma impressora que o pessoal viu, quando ela saiu no mercado e o pessoal começou a ver a potencialidade que ela tinha, eles começaram a ver o potencial dela e começaram a usar, e deu muito certo. Depois que desbloqueou ela, por exemplo, o pessoal usou para várias áreas. Enfim, é uma impressora que realmente cumpre o prometido dela, que ela foi, e além disso, cumpre para outras áreas. E vai puxar, por exemplo, será que ela puxa gramatura maior de papel? Ela aguenta puxar um papel 250 gramas ou mais? Aguenta. A especificação dela é bem robusta, muito robusta. E para personalizado, vai servir? Vai também. Só que personalizados tem 2 opções. Se você quiser começar com ela do jeito que ela está, eu aconselho até, você pode usar direto, sem precisar de colocar um book nela, desbloquear ela. Por quê? Porque ela vai usar tinta pigmento. Se você não for precisar de imprimir e muito em papel fotográfico que não utiliza tinta pigmento, você pode. E outra, se você usa personalizado em grande escala e precisa de que não borre, não manche, você pode comprar papéis, tem que procurar no mercado, que aceita o tinta pigmento, até um papel que é poroso, é microporoso, é um outro tipo de papel, que é fotográfico, e você pode usar com essa tinta dela e vai ficar perfeito, top. Eu já fiz teste com esses tipos de papéis, é top. Eu acho que eu esclareci bastante dúvidas sobre esse equipamento. Espero que você tenha gostado disso aí. E se gostou também, compartilha isso aí, cara. Dá um like aí, inscrever o canal. A gente vai deixar os links de tudo aquilo que a gente está falando aqui e da impressora também. E aproveite aí, né? Você que está aí que não é inscrito, se inscreva também no canal, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.